Eu tenho muito prazer de estar aqui dando esse depoimento no Santa Memória. Acho que é uma coisa muito importante, um projeto bastante importante, que realmente as coisas aqui no Brasil a gente perde a memória com muita rapidez, não é? E então acho um projeto muito bacana, né? E o meu nome é Marília Martins Silveira Maroni. Quando eu era estudante, era Marília Martins Silveira. Eu sou paulistana e entrei na 5ª turma da Santa Casa em 1967. Então, eram anos rebeldes, né? A Santa Casa estava no meio de toda essa efervescência, tanto de costumes quanto política e tudo mais, né? Porque eram épocas dos anos de ditadura e teve muito movimento aqui dentro da Santa Casa, refletindo o movimento da juventude da época, né? Então a gente tinha muita consciência política, participava muito das coisas de um lado ou de outro, enfim, e eram também anos de mudanças de costume, né? Chegou a pílula anticoncepcional, a baixa virgindade, o feminismo. Então eu participei de todos esses movimentos, fui, vamos dizer, da 2ª leva do feminismo, né? Da época de queimar sutiãs e tudo mais. E aqui na Santa Casa, quando a gente entrava na faculdade, era uma pressão muito grande em relação a isso, porque tinham muito poucas meninas em relação aos homens, né? Era em torno de 10 a 12% de estudantes do sexo feminino. E tinha um certo preconceito nos próprios professores, nos alunos, né, nos nossos colegas, porque mulher era meio café com leite, né? E então a gente participou de tudo isso e eu fico muito feliz, porque eu acho que foi muito enriquecedor para a formação minha como médica e principalmente como ser humano, participar de todas essas eventualidades que eram discutidas e tudo que depois ficou um pouco mais neutro, assim. A gente participava muito de tudo, fazia muitos movimentos, tinha muitas reivindicações como estudante, né? Então, e quando eu entrei na Santa Casa, para mim foi uma alegria imensa, porque eu tinha no outro vestibular, eu tinha entrado na faculdade de Sorocaba, que na época era uma faculdade na 4ª opção, né, que hoje seria FUVEST, mas que era CECEM na época, e eu fui a última colocada da minha turma, né? Então, não tinha computador, eu nem sabia que eu estava nessa lista de espera, e num dia recebi uma ligação da minha mãe falando que eu teria que vir para São Paulo, estava em Sorocaba, me apresentar até o fim da tarde, se eu quisesse a vaga. E eu tinha muita admiração pela Santa Casa, porque na época, eu tinha 5 anos de vida, a faculdade, e era dentro dos conceitos nossos, da juventude e tudo mais, era uma faculdade muito moderna, não tinha cátedra, não tinha cargo vitalício, isso dando oportunidade dos professores serem mais atuantes, né? Não ter aquela figura do catedrático e tudo mais. E foi uma época muito feliz, assim, da faculdade, estava em formação, todo mundo muito animado que desse muito certo. Então, as primeiras turmas, porque ainda não tinha formado a primeira turma quando eu entrei, né? Então estava todo mundo participando, era um projeto vivo, todo mundo participando daquilo para que desse certo, né? E eu, então, acho que foi foi uma época muito diferente, muito importante para os alunos dessas primeiras turmas, né?
e a gente tinha contato com os professores muito tete a tete, e realmente, quando eu cheguei aqui, era tudo muito novo, muito diferente. Não tinham aulas expositivas no primeiro ano, não havia aulas expositivas, que para quem vinha de um cursinho com aulas expositivas e tudo treinado e tudo, então era muito diferente. Acho que os alunos tinham uma certa dificuldade de adaptação, porque a gente tinha que ler livros, textos em inglês, porque não tinha livros, ou eram em francês ou em inglês. Não tinha nada traduzido para português, no máximo tinha um ou outro livro em castelhano. E a gente tinha que ler, então, a anatomia, enfim, morfologia, embriologia, nos livros, e a gente, quando tinha dúvida, perguntava para o professor. E isso dando oportunidade, então, de a gente ter um aprendizado diferente do que aquele aprendizado tradicional, com aula na cátedra e tudo mais, né? Tinha muita parte prática. Logo de saída, aqui na Santa Casa, a gente tinha contato com os pacientes, não ficava só lá na sala de anatomia, porque tinha um curso de enfermagem, que é uma coisa complementar, mas era interessante a gente poder falar com o paciente, tirar pressão, quer dizer, aferir a pressão, que é o correto se falar, e dar uma injeção intramuscular, fazer um curativo. E a gente já se sentia bastante médico mesmo no primeiro ano, porque a gente já tinha contato com os pacientes. E uma coisa que durante todo o curso eu acho que era muito diferenciada em relação às outras faculdades, que a gente tinha todo esse lado, então, de contato com o paciente e um ensino que vinha pelos exemplos, mais pelos exemplos e pelo que acontecia, menos pela teoria, de que era necessário ter um olhar humanitário em relação ao paciente, né? Então, considerar que ele era um ser humano, estava lá, e que a gente ia tentar ajudá-lo. Então, que eu sempre brinco que o nosso aprendizado importava muito essa Santa Casa de Misericórdia, que a gente tinha, através dos exemplos das irmãs, dos professores e tudo mais, esse lado que era ter um contato mais humano mesmo com o paciente, né? Que eu acho que isso ao longo do tempo foi se perdendo um pouco na medicina dos dias de hoje. A gente vê bastante pouco isso, né? Que é uma pena. E eu tô formada há muito tempo e eu tenho uma experiência pessoal de que a gente, ao falar com o paciente, ao tratá-lo como um ser humano que está necessitando de ajuda, ouvir o que ele tem a falar, ouvir as queixas dele, etc., entender a problemática dele do momento, né, que além da doença, muitas vezes tem problemas socioeconômicos, etc., etc., isso já ajuda muito, tanto no diagnóstico quanto na solução dos problemas dele, né? Então, isso eu acho que fez uma diferença muito grande em relação aos estudantes que eu via das outras faculdades aqui da cidade de São Paulo, né? E a gente tinha um pouco menos de tecnologia do que no Hospital das Clínicas, mas tinha toda essa coisa de examinar o paciente da melhor forma possível, tirar uma história da doença muito bem feita, para a gente se aproximar de uma forma melhor do diagnóstico, né? E ajudar essas pessoas. Então, eu fiz a faculdade toda, sempre fui muito estudiosa, muito CD, né? E eu escolhi uma especialidade que inicialmente eu tinha escolhido obstetrícia, que eu acho muito bonita a especialidade, que você tem contato
a vida, com o nascimento, enfim, na maioria das vezes dá muito certo, né? O trabalho do obstetra. Mas daí a atividade de obstetrícia para mim foi muito... Eu era asmática, muito estressada, então resolvi que não ia dar para minha pessoa trabalhar com bebê nascendo na madrugada, a qualquer hora, etc. E escolhi então uma especialidade que era bastante inicial, que eu achei muito fascinante, que era a medicina nuclear. A medicina nuclear existia no país há 10, 15 anos, quando eu comecei, tá? E então era muito novo, uma coisa muito interessante, muito difícil, e é uma atração que eu tenho para mostrar que eu sou muito inteligente, né, ao escolher medicina e ao escolher uma especialidade muito tecnológica, com muita física nuclear, etc. Então era para provar que eu era muito inteligente e a especialidade muito fascinante. E estava bem inicial, tinha poucos serviços ainda no Brasil. Já se produzia material radioativo na cidade universitária, tinha um reator que está funcionando até hoje, né? Está em movimentos para ser trocado por um reator de mais porte. E daí então eu acompanhei quase a infância da medicina nuclear no país. E como é uma especialidade que era então muito mais na época, uma especialidade que muito desconhecida pelos próprios colegas, pelos próprios médicos, né, o que a gente poderia oferecer. Então eu sempre trabalhei muito pela medicina nuclear, sou apaixonada pela medicina nuclear e desde que eu sou médica nuclear eu trabalho em diversos cargos, ou sem cargo, ou com cargo, etc., na Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, né? Então já fui presidente, já fui faxineira, já fui tudo que possa ajudar a especialidade, né? Então, no começo não tinha sede, a nossa sociedade, então ela vinha para o consultório da gente e daí agora nós temos uma sede, uma sociedade mais estruturada, né? Depois de 50 e poucos anos, né? E eu também sempre trabalhei muito pela divulgação da medicina nuclear, né? Gosto de atividade didática, então sempre participei dos cursos de graduação da Santa Casa, falando sobre medicina nuclear, nas reuniões de dos departamentos, discutindo um caso ou outro, onde a gente tinha contribuído ou tinha atrapalhado, eventualmente, né? Então, discutindo, então a minha parte acadêmica foi indo junto com o meu crescimento. E como é uma especialidade muito tecnológica, envolve tem muitas normas, muitas leis que regem essa especialidade por causa da radiação e tudo mais. A Santa Casa não tinha o serviço de medicina nuclear, não tinha intenção de tê-lo. E eu e mais 2 colegas meus, nós fizemos a proposta de trazer um serviço de medicina nuclear para a Santa Casa. Então, nós estamos instalados aqui há, acho que 38 anos, 40 anos, mais ou menos, e com o serviço, e a gente presta o serviço de medicina nuclear para a Santa Casa e seus pacientes, né? Então, e por isso, então, eu faço os exames e vou discutir nas reuniões
do departamento, tanto de clínica quanto de cirurgia. Por muito tempo a gente vem fazendo isso, né? Ainda sou professora, mesmo assim já tão anciã, eu sou ainda professora da graduação. Eu fiz a minha pós-graduação, eu sou doutora pela USP, né, porque não tinha na Santa Casa, mesmo na USP não tinha muitas cadeiras clínicas de pós-graduação, então eu sou doutora em fisiologia pela USP e há 37 anos que eu fiz esse doutorado. E agora, mais recentemente, eu estou para defender meu concurso de professor adjunto, porque vai ser o último passo da minha vida acadêmica, né, em termos de concurso e tudo mais. A medicina nuclear, quanto especialidade, ela cresceu muitíssimo, como cresceu com tecnologia, com as imagens tomográficas e com computadores muito poderosos. A gente faz aquisição de imagens em milésimos de segundo, que permite fazer análises dinâmicas de vários sistemas. A gente estuda muito coração, trabalha bastante com oncologia, e eu me dediquei, já desde muito jovem, a tratar com iodo radioativo os pacientes com câncer de tireoide. E hoje a Santa Casa é uma referência nacional. Nós temos em torno de 8.000 pacientes tratados e acompanhados. Um número bastante grande, acompanhado por muitos anos, porque a gente é muito bom e cura os pacientes, então eles só vamos agregando os pacientes, né? E esse é o meu concurso de professor adjunto. Eu vou mostrar o resultado desse trabalho de todos esses anos em tratamento de câncer de tireoide. Perdemos muito poucos pacientes, é um tratamento muito maravilhoso, e eu sempre me envolvi, sempre briguei para ter leitos na Santa Casa. Era um procedimento muito mal remunerado pelo SUS, depois a gente lutou pelas tabelas, melhorou um pouco, e hoje, como todos os procedimentos pelo SUS, são mal remunerados. Mas, então eu sempre lutei muito. Eu falei, é a minha missão nessa terra, é ajudar os pacientes com câncer de tireoide. E então eu não ajudava um orfanato, mas ajudava os meus pacientes, né? Dava dinheiro para comida, para condução, era a minha contribuição social, ainda até hoje, né? Já lutei pelas enfermarias. Aqui na Santa Casa a gente tem 4 leitos, a gente rodizia 8 pacientes por semana, então fazia rifa, comprava TV para melhorar. Os pacientes têm que ficar em isolamento, então a gente faz tudo que fosse para ficar mais agradável o quarto dele em isolamento, né? Temos brinquedos para as crianças, já dei presente para as crianças, né? Agora, uma coisa que me entristece muito é ver o que nós fazíamos na medicina, embora com menos tecnologia. Hoje a gente tem muita tecnologia, muito recurso. Eu sempre estou muito ligada em oncologia, e então os pacientes sobrevivem, têm uma vida, uma sobrevida muito maior, né? Sempre eu também trabalhei muito com osteoporose, que é uma outra área que eu faço, então sempre minha aula começava com o aumento da longevidade observada nas últimas décadas. A osteoporose se transformou num problema de saúde pública. E, na verdade, é um problema de saúde pública esse aumento da longevidade da população, mesmo a população brasileira, que não tem todas vamos dizer, as condições que a população americana ou de outros países mais desenvolvidos possam ter. E a gente vê um
um declínio muito grande, né, da qualidade da medicina feita, apesar de todos esses recursos. Muitos profissionais mal formados, não envolvidos na profissão. Então, eu sou de uma geração onde sempre a gente falava que ser médico é uma missão, é um sacerdócio, tá, mas Jesus não paga as contas da gente, então a gente tem que também cuidar da parte comercial, tudo mais, mas essa parte que está muito comercializada, muito gestores querendo que você faça um exame físico em X horas, que perde completamente o sentido de você ter a tranquilidade para ver um caso mais difícil, fazer um laudo mais complicado e assim por diante, né? Então, a gente fica muito triste e fica quase um fóssil falando sobre isso, né? Nesse mundo aí tão cruel, tão capitalista, com gestores cuidando vamos dizer, da qualidade da medicina, né? Do que é possível ser feito. E a gente tenta passar para os nossos estudantes um outro conceito, né? Difícil, mas a gente tenta falar meio assim sozinho, mas acho que aqui na Santa Casa ainda a gente tem essa parte de ser humanizado. Em relação à medicina nuclear, que vive com bastante dificuldade, vocês imaginam, uma especialidade tecnológica que exige fármacos cada vez produzidos em ciclotron, com uma meia-vida, que é o tempo de existência do radioisótopo, muito curtos, né? Só para ter um exemplo, o iodo que a gente trata os pacientes tem 8 dias de meia-vida. No laboratório a gente tem alguns radioisótopos que tem 6 horas de meia-vida, e agora chegam os isótopos de meia-vida ultra curta, né? O flúor, que é o mais importante nesse momento, que marca glicose para localização principalmente de oncologia, de consumo de glicose pelos tumores, mas tem outros radioisótopos de meia-vida ultra curta, que é 10 minutos, 3 minutos, e daí a gente precisa ter um ciclotron no hospital, né? Então, aqui no Brasil a gente ainda não conseguiu ter uma estrutura dessa, né? Que daí vai ver, porque a medicina nuclear, ela até mudou o nome, porque é medicina nuclear e imagem molecular, porque a gente está estudando a molécula, o consumo da molécula, por exemplo. No caso do PET, a gente está vendo o que acontece com a glicose no corpo humano, né? Então é um caminho metabólico maravilhoso. E tem outras coisas marcadas com carbono, 14, que são coisas absolutamente do metabolismo do corpo humano, né? Então é muito maravilhoso, é deslumbrante. Eu sou muito apaixonada pela medicina nuclear, e a única, vamos dizer, um ar de esperança é que durante esse último governo está tendo um plano nacional de expansão da energia nuclear no país, e a medicina nuclear é a maior demonstração dos usos pacíficos dessa energia nuclear. Então, tem um projeto, já foi lançada a pedra fundamental, de um reator multipropósitos, que vai ser em Aramar, que é uma área da Marinha, próximo a Sorocaba, e envolvendo então a Marinha, os militares, e eles estão interessados num submarino com propulsão nuclear, mas para que tudo isso seja coordenado, então tem um projeto de ampliação da medicina nuclear, porque a medicina nuclear, ela por ser sofisticada e tudo mais, ela está distribuída principalmente no sudeste,
e sul, e poucos polos no norte, pouquíssimos, e no nordeste alguns, né? Então, a gente fica muito animada com isso, embora vá ter uma troca de governo aí, mas como está amarrado com a Marinha, talvez não tenha tanta mudança nesse projeto do reator multipropósito, que vai ser uma grande, vamos dizer, um importante passo para a medicina nuclear, né? Então, eu de novo estou lá na sociedade, de novo estou indo para Aramar, dando apoio a todas essas iniciativas. Algumas vezes a gente tem tido reuniões no Gabinete de Segurança Institucional, que a energia nuclear está por conta deles, a política toda, né? Porque é uma área de segurança nacional, não é? E enriquecimento do urânio, quer dizer, eu poderia ficar falando muita coisa aqui por muito tempo. Eu sou muito falante, muito apaixonada pela medicina nuclear, mas acho que é a mensagem assim para o futuro de uma esperança, apesar desse momento tão complicado do nosso país. Em relação à escolha da profissão, é realmente um momento muito complicado para o jovem, né? Porque ele tem muitas frentes aí e apesar de todas as problemáticas, apesar de toda essa comercialização da medicina, de todos esses problemas, eu acredito ainda na medicina. Eu acho que quem tem vontade de fazer medicina, que tem essa vontade no coração, acho que é uma especialidade, é uma área muito gratificante. Não me arrependo em nenhum momento de ter trilhado todos esses caminhos, todas essas dificuldades e tudo mais. E acho que dá pra gente fazer uma medicina adequada, boa, apesar de toda a situação. E para quem gosta de pesquisa, é possível, com dificuldades, muito mais dificuldades do que nos países desenvolvidos, a gente conseguir fazer alguma coisa com diferencial, né? Então, eu acredito que o jovem que está pensando em fazer medicina porque gosta, eu acho que ele não deve se espelhar vamos dizer, se comprometer por causa das dificuldades do momento. Sempre vai ter lugar para médicos profissionais bons, profissionais honestos e para profissionais competentes, né? Eu acho que sempre haverá esse lugar na humanidade até. E agora, se há alguém que queira fazer, porque é bem remunerado, porque vai ser importante, vai ser doutor, só por esta coisa talvez tenha outras áreas mais sedutoras, né?